Graça e paz, queridos, que a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. Hoje nós percebemos que existem muitas pessoas que vivem uma vida cristã no automático, que ora, lê a Bíblia, vão para a igreja, mas elas sentem dentro de si que falta algo. Isso acontece quando tentamos seguir a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Ele é essencial para a nossa caminhada de fé. Jesus disse assim em João capítulo 14, versículo 16 e 17: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, que ficará com vocês para sempre. Ele é o Espírito Santo, que ensina a verdade sobre Deus. O Espírito Santo ele é encarregado por nos ensinar e nos dar sabedoria. Muitas vezes lemos a Bíblia e não conseguimos entender direito, mas Jesus prometeu o auxiliador que nos ensinaria todas as coisas. E essa é uma promessa que se encontra em João capítulo 14, versículo 26. O auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. O Espírito Santo ele abre a nossa mente para compreender a palavra de Deus e também ele é encarregado de nos lembrar das promessas de Deus na nossa vida em momentos difíceis. Então, todas as vezes que você estiver vivendo um momento difícil e vier uma convicção dentro de você que aquilo vai passar, vier uma palavra dentro de você que te anima, que te dá esperança, mesmo diante da situação difícil, é o Espírito Santo que está falando com você. Em algumas vezes também, quando estamos vivendo momentos muito difíceis, surgem pensamentos na nossa mente que nos motivam, que traz uma palavra de Deus, que traz um versículo, que menciona alguma parte da Bíblia, sem que você ao menos construísse esse pensamento. Essa palavra ela surge na sua mente, você se lembra dessa mensagem e você nem sabia que você tinha memorizado esse versículo da Bíblia, essa passagem. É o Espírito Santo falando com você. É dessa maneira que o Espírito Santo fala conosco. Muitas vezes surge uma ideia na nossa mente, uma ideia para fazer alguma coisa, para sairmos da situação que estamos vivendo. É o Espírito Santo falando conosco. Mas esteja bem atento. O Senhor não vai falar nada com você que não esteja alinhado com a palavra de Deus e com o caráter de Cristo. Então, se vier pensamentos aí mandando você fazer alguma coisa que Deus jamais mandaria você fazer, não é Deus. Isso só serve para pensamentos que estão baseados na palavra de Deus. O Espírito Santo, ele nos fortalece, porque não é fácil servir a Deus. Nós passamos por muitas lutas, fraquezas, até mesmo tentações, mas é o Espírito Santo que nos dá força para vencer. É o Espírito Santo que nos fortalece no dia da fraqueza. É o Espírito Santo que nos levanta no dia da luta. Quando nós nos sentimos fracos, é o Espírito Santo que vem e nos restaura e nos coloca de pé novamente. O Espírito Santo ele nos guia também. Muitas vezes não sabemos que decisão tomar, mas Jesus nos garantiu que o Espírito Santo nos mostraria o caminho. Então, se você se encontra sem direção, sem saber que direção tomar, peça ajuda para o Espírito Santo e certamente ele colocará dentro de você a convicção daquilo que você precisa fazer. Em João capítulo 16, versículo 13 diz assim: Quando o Espírito da verdade vier, ele guiará vocês com toda a verdade. E de fato, o Espírito Santo já veio e ele está entre nós, ele está em nós. É o Espírito Santo que te dará direções das quais você busca em Deus. Senhor, eu preciso de uma direção. Senhor, eu estou sem saber o que fazer. Ore e diga: Espírito Santo, eu preciso da tua direção. Espírito Santo, coloca na minha mente a convicção daquilo que eu preciso fazer. E o Espírito Santo te dará a direção correta. Mas como buscar o Espírito Santo? Existem pessoas que acham que buscar o Espírito Santo é algo muito complicado, é algo muito difícil, mas Jesus nos ensinou maneiras simples de buscar o Espírito Santo.
E a primeira delas é ter sede da presença de Deus. O Espírito Santo, ele não força sua presença em ninguém. Ele vem sobre aqueles que realmente desejam, sobre aqueles que realmente têm sede da sua presença. Então, para receber o Espírito Santo, a sua alma precisa ter sede. João capítulo 7, versículo 32 diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É um convite. Se você tem sede da presença, vai até o Senhor. O nível da sua sede vai determinar o nível da sua busca. Se a sua busca será intensa ou se será uma busca rasa, de poucos dias, de poucos momentos, de 2 minutos de oração, para receber o Espírito Santo, para receber o avivamento do Espírito Santo. Então, qual é o nível da sua sede? Todo avivamento, ele vem de uma sede, seguido de muita oração e de muita adoração. Então, precisa ter uma sede na sua alma para que você seja cheio do Espírito Santo. Ore pedindo a Deus o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é um presente de Deus para nós. E Deus, ele já quer te entregar, mas é necessário que você peça, é necessário que você ore, pedindo o derramamento do Espírito Santo. Lucas capítulo 11, versículo 13 diz assim: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, todo aquele que pede, recebe, porque é algo que já é da vontade do Senhor te entregar. Você não está orando por alguma coisa para ver se é da vontade de Deus. Já é da vontade de Deus te encher do Espírito Santo, te fazer transbordar do Espírito Santo. Já é da vontade de Deus te usar com o poder do Espírito Santo. Então, após a sede de Deus, agora você vai buscar saciar essa sede com a oração. Peça a Deus que derrame o Espírito Santo sobre a sua vida. E se você já foi batizado com o Espírito Santo, peça a Deus para ser renovado no Espírito Santo. Não se conforme em viver somente com experiências espirituais do início da sua caminhada com Deus. Tem pessoas que se conformam em viver com as experiências que elas tiveram no início, no primeiro amor. Você não deve se conformar com isso. Você deve ser movido pelo poder de Deus. Você deve ser um crente cheio do poder de Deus, sempre, continuamente. Essa deve ser a busca sua durante toda a sua vida. Buscar ser cheio de Deus e manifestar o poder de Deus na sua vida. Outra coisa, leia a Bíblia e medite na palavra de Deus. O Espírito Santo, ele fala conosco por intermédio da Bíblia Sagrada. Então tem muita gente dizendo: Deus não fala comigo, o Espírito Santo não fala mais comigo, mas a Bíblia dela está fechada. Ela não medita sequer em um versículo da Bíblia por dia. E para essa pessoa, o Espírito Santo, Deus, estará sempre em silêncio, porque ela deseja ouvir Deus através de profetas, através de revelação, através de pessoas, mas elas ignoram a boca de Deus dentro de casa, a voz de Deus dentro de casa. Todas as vezes que você decide não ler a Bíblia, você ignora a voz de Deus. E aí não tem como você dizer que Deus não fala com você. Mas quando você abre a palavra, olha para aquela palavra e traz ela para a primeira pessoa, você está dizendo: essa palavra é para mim, Deus está falando comigo. E aí você lê aquela palavra como uma carta de Deus para você, como uma revelação de Deus para você. Você vai ver o quanto Deus vai falar com você através da Bíblia Sagrada. Então, não tem como ser cheio do poder de Deus e não ler a palavra. Não tem como transbordar no Espírito Santo e não comer da palavra, e não meditar na palavra de Deus. Outra coisa, não tem como ser cheio do poder de Deus e não obedecer a Deus. Se queremos ser cheios do Espírito Santo, precisamos escolher viver de acordo com a vontade de Deus, porque a Bíblia nos ensina que o pecado, ele cria um abismo entre Deus e o homem. Quando obedecemos a Deus, nós damos liberdade para que o Espírito Santo nos transforme e nos transborde da sua presença. Então é necessário renunciar o pecado, abrir mão do pecado, para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo.
adore e busque a Deus. Busque a presença de Deus em adoração e em louvor. Quando você coloca um louvor, quando você adora a Deus de corpo, alma e espírito, você vai transbordar do Espírito Santo. O louvor, ele traz o céu para dentro de nós. O louvor, ele traz o céu para dentro do ambiente. Então, todas as vezes que você coloca um louvor e adora a Deus em espírito e em verdade, a presença desce. Quando você adora a Deus do fundo da sua alma, com louvores cristocêntricos que exaltam o nome do Senhor, você pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai se manifestar. Quem sabe você pode sentir vontade de chorar, de glorificar a Deus bem alto, de se alegrar na presença de Deus, e você não retenha essa vontade. Porque quando estamos na presença do Senhor, precisamos da liberdade para o Espírito Santo agir. A palavra de Deus diz que aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então precisa da liberdade para o Espírito Santo agir. Não apague o Espírito. Quando você sentiu o desejo de chorar, chore. Sentiu o desejo de falar em línguas, fale em línguas. Sentiu o desejo de pular, pule na presença de Deus. Não apague o Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito Santo se mover dentro de você. E dessa maneira, você vai ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Você vai transbordar o poder de Deus na vida de várias pessoas. E aonde você chegar, a presença de Deus será notória na sua vida. E os sinais seguirão aqueles que creem. Então você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias através da sua vida. Pessoas cativas serão libertas, vidas serão transformadas através do poder de Deus que está sobre a sua vida. Então essa é a importância de nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Essa é a importância de você viver no Espírito Santo. E eu quero que você saia desse vídeo entendendo que buscar o Espírito Santo não é algo complicado. Deus quer que todos nós sejamos cheios de Deus, cheios da presença dele, e tudo o que precisamos fazer é desejar isso com muita sede, é ter sede de Deus, é dar espaço para que ele venha agir na nossa vida. Então, se você sente que a sua fé está fraca, que você está precisando de uma direção, se você tem um vazio dentro da alma e você diz para mim que já é cristão, busque a presença do Espírito Santo. Experimente ser cheio do Espírito Santo e você vai ver o que ele vai fazer na sua vida e através da sua vida. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, eu oro agora para cada pessoa que se encontra nesse momento, através desse vídeo, ouvindo essa palavra, que cada pessoa que está ouvindo essa oração agora, ela seja renovada pelo Teu Espírito Santo, ela seja cheia da Tua presença, que haja um derramamento sobrenatural da Tua presença a partir de agora, em nome de Jesus, que os corações sejam incendiados pelo fogo do Teu Espírito, que toda frieza espiritual bata em retirada agora, em nome de Jesus, que seja arrancada toda frieza espiritual, toda apatia, toda inércia espiritual, em nome de Jesus. Que haja um renovo completo na vida de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que ainda não foram batizados no Teu Espírito Santo, eu clamo, Senhor, desperta eles, trazendo uma sede maior, um desejo profundo de Te conhecer cada vez mais, que eles anseiem pela Tua presença e que eles sejam revestidos do alto de poder. Espírito da verdade, toca agora nesse homem, toca agora nessa mulher, enche ele com a Tua presença, enche ela com a Tua presença e batiza com fogo do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Que cada vida seja marcada pela Tua glória, que o Teu poder seja manifesto e que a Tua presença traga uma transformação, traga um avivamento real e genuíno de dentro para fora. Senhor, que a partir de hoje, cada vida que me acompanha aqui agora tenha um encontro real e genuíno com o Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro e assim eu profetizo sobre a sua vida, que você será cheio do poder de Deus, que haverá sede de Deus no seu coração, para que você venha buscar a presença do Espírito Santo e você venha transbordar do poder de Deus,
em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.